te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta quinta-feira está começando agora. Central do Brasil. O Senado aprovou nesta quarta-feira, por 64 votos a 13, a PEC da transição. O texto aumenta o limite do teto de gastos e autoriza o novo governo a pagar o Bolsa Família no valor de R$ 600, uma das principais promessas de campanha do presidente eleito Lula. Os senadores aprovaram o mesmo texto que havia sido votado na Comissão de Constituição e Justiça, que aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais em 2 anos. O novo governo tem 8 meses para apresentar uma nova proposta fiscal para substituir o teto de gastos. O texto segue para a Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento das 3 ações que tratam da constitucionalidade do orçamento secreto. O julgamento deve ser retomado apenas no dia 14 de dezembro. Os advogados do PSOL e do Partido Verde, que entraram com as ações, sustentaram que as emendas ferem princípios constitucionais, como transparência e legalidade. Na próxima semana, na retomada do julgamento, devem sair os votos da ministra Rosa Weber, relatora do processo, e dos demais ministros. A futura primeira-dama Rosângela da Silva Janja afirmou ontem em coletiva de imprensa que há a expectativa da presença de mais de 300 mil pessoas na posse de Lula no dia 1º de janeiro, em Brasília. Ela confirmou também novos nomes para o Festival do Futuro, evento que acontecerá após a cerimônia oficial. Entre eles, o grupo Francisco El Hombre, o cantor e compositor Geraldo Azevedo e o ex-Titãs Paulo Miklos. Além do festival, a novidade é o lançamento da exposição Brasil do Futuro, As Formas da Democracia, que ficará em cartaz até o final de janeiro no Museu da República. Até o momento, 12 chefes de Estado já confirmaram presença na posse de Lula. O presidente do Peru, Pedro Castillo, foi afastado do cargo e preso após tentar dissolver o Congresso e instaurar um governo de emergência. Os parlamentares se preparavam para julgar o terceiro pedido de impeachment contra ele. Além disso, Castillo tentou convocar novas eleições e reestruturar o judiciário. Os parlamentares ignoraram as ordens do presidente e aprovaram o impeachment por mais de 100 votos. Os ministros renunciaram ao cargo alegando grave violação à Constituição. A vice-presidente Dina Boluarte, que estava rompida politicamente com Castillo há semanas, assume a presidência. Ela será a primeira mulher a governar o país e a 6ª presidente em 5 anos no Peru. Em nota, o presidente eleito Lula lamentou o ocorrido, saudou a nova presidenta e elogiou o Peru por ter resolvido o impasse de forma constitucional. E o Peru não é o único país da América Latina que está enfrentando uma crise política. Na Argentina, a vice-presidenta Cristina Kirchner foi condenada na última terça-feira a 6 anos de prisão e proscrição política por administração fraudulenta. Ela denuncia a conduta da justiça como Estado paralelo e alega que não vai ser candidata em 2023. Direto de Buenos Aires, Fernanda Paixão nos traz mais detalhes sobre esse assunto. A sentença contra a vice-presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner não foi recebida com surpresa por ela ou sua militância. Os juízes decidiram condenar a principal figura política do campo popular a 6 anos de prisão e proscrição perpétua para cargos públicos. A pena se refere à administração fraudulenta por ter supostamente beneficiado a construtora do empresário Lázaro Báez em obras públicas na província de Santa Cruz. Logo após a leitura da sentença, a vice-presidenta se pronunciou, ressaltando que sua sentença estava escrita desde o início do processo, em 2019. Si una causa en la cual un juez, el doctor Julián Ercolini, el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz y la enviara a Santa Cruz y luego, 8 o 9 años después y más también, cuando llega el gobierno de Mauricio Macri,
la resucita como por arte de magia y sobreseídas y las vuelve a traer pese a la cosa juzgada, está claro que cuando hace todo eso es ratificada esta conducta por todas las instancias superiores hasta la Suprema Corte de Justicia, está claro que a ideia era condenar-me. A reação das ruas veio no mesmo dia. Diversas mobilizações marcaram um dia decisivo para o futuro político do país. Uma vigília foi instalada desde as 9 horas da manhã em frente aos tribunais de Comodoro Pi, na cidade de Buenos Aires, para acompanhar a leitura da sentença e respaldar a vice-presidenta. Uma grande coluna marchou 17 quilômetros do bairro Liniers ao tribunal, convocado pelo dirigente social Luiz Delia. É fallo de estricto corte político, carente absolutamente de independencia y absolutamente funcional al interés de Macri y del macrismo. No hay una sola prueba contra Cristina. La acusaban de pagar comisiones extraordinarias. Los peritajes que llegaron de sobreprecio dieron 0,1, o sea, no hay sobreprecio. Entonces, se não há sobreprecio, não la pode acusar de malversações. A condenação não impede que Kirchner seja candidata na eleição presidencial no ano que vem. O próximo passo do processo é a divulgação dos fundamentos da sentença, o que acontecerá apenas em março. Após essa etapa, é que a defesa dos acusados podem apelar da decisão e o caso passa à Câmara de Cassação Penal. Mas a vice já adiantou que não será candidata em 2023. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. O caso é concluído sem apresentação de provas concretas por parte da acusação e atravessado por irregularidades na conduta dos magistrados, além do vínculo pessoal entre o juiz Rodrigo Jiménez Uriburu com o acusador e procurador Diego Luciani. Um dia antes da sentença, vazaram conversas de Telegram em que juízes, incluindo o juiz de primeira instância do caso, Juan Ercolini, políticos da oposição e diretores do Grupo Clarim, principal meio de comunicação de massa no país, discutem estratégias para dissimular uma reunião secreta do grupo que foi descoberta pelo jornal Página 12. El fallo más sucio que se pudo haber escuchado, porque ni siquiera pudimos verlo, porque no hay papeles, no hay pruebas, no hay nada. Está en nosotros, en el pueblo, en hacer la lucha en la calle, ya que políticamente nos va a costar mucho, porque en estos 4 años de Macri que pasó, avanzaron muchísimo. Lo único que nos queda es las calles y lucharla acá afuera. Esto es durísimo lo que nos hicieron. Yo sé que esto van a querer marcar un precedente, como dijo Cristina, de que esto quieren mostrar que ellos son más fuertes que nosotros. Pero le vamos a mostrar en la calle que no es así. Y cuando vayamos a elecciones tenemos que mostrar en las elecciones quién es el pueblo. E agora, voltando aqui para o Brasil, no Recife, a prefeitura aposta em privatizações de espaços públicos. Especialistas ouvidos pela nossa reportagem criticam esse modelo de gestão e afirmam que ele serve aos interesses das empresas e à especulação imobiliária. Nos últimos meses, a Prefeitura do Recife ampliou o número de projetos realizados com a iniciativa privada. Dos espaços de lazer à saúde, as cessões e privatizações têm se tornado cada vez mais comuns na capital pernambucana. Além do projeto de concessão de 4 parques públicos no Recife, a Prefeitura vem trabalhando para conceder a administração predial de 41 unidades da rede de atenção primária à saúde para a iniciativa privada, o que vem sendo estudado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a consultoria financeira do Banco Mundial. Este modelo de parceria público-privada tem sido uma constante nas gestões PSB, como a do prefeito do Recife, João Campos, do seu antecessor, Geraldo Júlio, e do governador do estado, Paulo Câmara. O Estado ele existe para prestar serviços de natureza pública. Como é que você privatiza? Você pode privatizar o orçamento, você pode vender os ativos e você pode
transferir os serviços públicos para o mercado, né, para as empresas. É uma terceira forma de privatização. E a quarta forma de privatização, ela fica meio escondida, né, porque ela está na consciência do prefeito, ela está na consciência do vereador que aprova as iniciativas do prefeito. É o quê? É quando o prefeito aceita ser doutrinado e fazer toda a sua gestão com base no princípio da privatização. Recife hoje é a segunda capital mais desigual do país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre o ano de 2021. Principalmente neste contexto, a forma que são geridas as finanças de um município refletem as prioridades da gestão, como destaca Pedro Lapa. Eu vejo que a prefeitura só está presente naquilo que é essencial, na propaganda, e naquilo que importa no sentido do dinheiro, ele está presente no sentido, não é, de se desfazer de tudo que interesse ao setor privado. O prefeito, não é, e o governo municipal precisariam reconhecer, não é, que o nosso principal problema é a desigualdade e a pobreza, não é, e que, existindo tamanha desigualdade e tamanha pobreza, a prioridade seria reduzir a desigualdade e a prioridade seria reduzir a pobreza. Um outro exemplo disso é o projeto de lei 46 de 2022, no qual o Executivo propõe um leilão de 15 imóveis da cidade para garantir a realização de outras atividades no local, segundo o projeto. 12 desses imóveis são no loteamento do Parque Aeroclube, no bairro do Pina, onde a Prefeitura possui um projeto de criação de um parque urbano. E outras áreas no bairro do Recife, na Boa Vista e na Ilha do Leite, regiões com forte especulação imobiliária. Uma vez que a gente entrega a iniciativa privada, a gente não pega de volta, a gente está vendendo. Então, enfim, entregou, acabou-se. E uma cidade como Recife, né, que já assim, tem uma população muito grande e poucos espaços, então quando a gente entrega um espaço que é público para a iniciativa privada, a gente está dizendo o seguinte, hoje eu já não vou mais dispor desse espaço. E no futuro eu não tenho outro espaço para usar. Né? Aqui em Recife o metro quadrado é disputado a tapa. Dizer simplesmente de que não está sendo utilizado, isso não é justificativa. Eu acho que caberia sim um estudo em cada bairro, né, no entorno desses imóveis, para que mostre se ali não está necessitando de uma política pública, de um serviço público que pudesse utilizar esses espaços. No início da sua gestão, o prefeito João Campos criou uma secretaria executiva voltada exclusivamente para tratar desse modelo de parceria e que é responsável pelo planejamento, pelos estudos e pelo diálogo dos projetos com as outras secretarias. Esses projetos de parceria com a iniciativa privada, eles passam por um planejamento muito detalhado e de previsão para um determinado setor, aquele setor em que ele está atuando, para os próximos 20, 30 anos. Então, em termos de política pública, não tem nenhum projeto que seja mais bem estruturado em termos de tentar pensar o futuro, tentar planejar os índices de serviços que a prefeitura quer obter, do que um projeto de parceria público-privada. Para você ter uma ideia, a gente começou lá em 21, né, no começo de 21, e aí, desde então, a gente vem estruturando uma série de projetos na nossa carteira. A gente tem hoje cerca de 8 projetos sendo estruturados ao mesmo tempo, e cada um desses estudos, ele leva, no mínimo, cerca de 1 ano para ficar pronto. Por quê? Justamente porque a gente ouve a sociedade, a gente ouve outras cidades que fizeram projetos parecidos, a gente vai visitar essas outras cidades, a gente estuda experiências de outros países. E você acompanha a seguir. Países ocidentais tentam limitar o preço do petróleo russo no mercado internacional para diminuir o financiamento à guerra na Ucrânia. Continue com a gente, voltamos já já. Segunda a sexta-feira, às 7h, no seu jornal, você acompanha os fatos que influenciam o dia a dia dos brasileiros e as lutas por direitos humanos, por democracia e justiça social. Seu jornal, jornalismo que provoca e estimula a reflexão sobre as realidades dos trabalhadores e dos movimentos populares.
que é ser patriota? É muito mais do que levantar a bandeira. É defendê-la. O verde é das nossas matas e de tudo que plantamos. O amarelo é a riqueza do nosso solo, da nossa terra, e ninguém pode tirar de nós. O azul vem do céu e das águas. E as estrelas? Ah, as estrelas são a nossa gente, dona de tudo que está aqui. E sabe que soberania não se negocia, pátria não tem preço, o Brasil não se vende. Não deixem vender o Brasil. Diretamente do Catar, mais especialmente de Doha, o Entrevistas desta semana vai conversar com a primeira indígena eleita deputada federal por São Paulo, Sônia Guajajara, uma líder internacional pela luta dos direitos dos povos originários. Além do mais, Sônia Guajajara está na equipe de transição para a formação do primeiro ministério exatamente voltado para cuidar das coisas dos indígenas. Uma conquista. Não perca, nesta quinta-feira, 15 para as 10 da noite, aqui na TVT. Estamos de volta com o Central do Brasil e na última segunda-feira entrou em vigor o embargo ocidental ao fornecimento de petróleo russo por via marítima e uma medida que visa limitar o preço do petróleo russo no mercado internacional a $60 por barril. O objetivo é para conter as receitas da Rússia e, com isso, o financiamento para a guerra contra a Ucrânia. Mas Moscou afirma que não aceita as sanções. A União Europeia, países do G7 e a Austrália estabeleceram um embargo ao fornecimento de petróleo da Rússia por via marítima e limitaram o preço do petróleo russo no mercado mundial a um teto de $60 por barril. O objetivo das medidas, que entraram em vigor na última segunda-feira, dia 5, é minimizar a receita da Rússia com as exportações de petróleo e, portanto, o financiamento militar para a guerra contra a Ucrânia. Para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o teto para o preço do petróleo russo deveria ser ainda mais baixo. Зараз у світі завершилась, на жаль, без серйозних рішень дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти, шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна, якщо обмеження ціни російської нафти $60 замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща і країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько $100 мільярдів. A Rússia, por sua vez, reagiu à decisão, afirmando que as novas sanções ocidentais não afetarão o financiamento das operações militares. De acordo com o porta-voz do Kremlin, a Rússia não pretende reconhecer o teto imposto pelo Ocidente. И на этом как бы все. А тут все гораздо сложнее, потому что все-таки российская нефть куда-то продаваться будет, да, то есть мировому рынку нефть нужна, и там вдруг ни с того ни с сего там сокращение, не знаю, предложения нефти даже на 10%, это очень существенное колебание рынка, очень существенное, оно там сильно изменит цену. Поэтому все-таки нефть нужна и будут продавать. Вопрос, кто, кому, как, куда. Вот, и он очень сложный. И любые экономические последствия здесь завязаны на логистические решения, которые будут. Вот. А логистические решения завязаны еще на политическую волю крупных контрагентов, то есть на Китай и Индию, да. Na quarta-feira, dia 7, foi relatado por fontes do governo russo que uma das respostas consideradas por Moscou é a proibição total da venda de petróleo a países que apoiaram o teto de preços, inclusive se compraram petróleo da Rússia por meio de países intermediários. С одной стороны, Россия сказала, что она не будет продавать нефть странам, которые ввели эмбарго. Можно, наверное, из этого исходить, да, что европейцам она не будет продавать. Тогда она будет продавать Китаю и Индии. Но Китай и Индия что ж не дураки? Если нефть стоит 100, а России запрещено там пользоваться, да, вот России запрещено пользоваться танкерами европейскими и запрещено пользоваться услугами страховых компаний, вот, то те тоже посмотрят на это, скажут, да, мы готовы вашу нефть купить не по 60, а может быть там чуть подороже, но не по мировой, потому что если мы там, крупные игроки, у вас по 65 не купим, кто купит?
никто не купит. Вот, поэтому у них тоже есть переговорная позиция. Тут у всех есть переговорная позиция. То есть у России, что у нее как бы нефть подешевле, а те, что как бы, может, мы не хотим покупать. Вот. И нет никаких точек равновесия. То есть может быть любая договоренность. Чуть больше 60, сильно больше 60. Неизвестно, как договорятся. E agora vamos falar sobre Copa do Mundo, mais especificamente da participação e do desempenho de seleções africanas no Mundial. Esse é o foco do canal do YouTube África Mamba e do podcast Ponta de Lança. Luiz Fernando, que está por trás dessas duas iniciativas, é o nosso convidado para a entrevista de hoje. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo ao programa Central do Brasil. Tudo bem? Tudo certo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. E é sempre uma honra falar sobre seleções africanas, inclusive essa camiseta linda aqui que o pessoal deve estar observando já, né? Luiz, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse como que nasceu a ideia do canal África Mamba e também do podcast Ponta de Lança e qual que é a importância de falar sobre as seleções africanas no momento em que geralmente a imprensa não dá muita atenção para esse tipo para esses times, né? Exatamente. A gente começou lá em 2019 com Ponta de Lança justamente por um déficit que tinha, e ainda tem, né? Mas tinha ainda mais a cobertura da Copa Africana de Nações. E aí a gente pensou, beleza, a gente quer assistir a Copa Africana de Nações no Brasil, basicamente não tem como assistir, quase ninguém cobrindo da forma que a gente achava que tinha que cobrir, né? Isso no caso eu e um amigo que é para Moçambique, que faz parte do Ponta de Lança também, que é o Rubens Guilherme Santos, e aí a gente criou o Ponta de Lança no Twitter para contar histórias sobre o futebol africano, né? E aí a gente já cobriu a Copa Africana de 2019, a de 2022 e agora essa Copa do Mundo também, além dos podcasts que a gente tem sobre o futebol africano, sobre política também no continente africano, geopolítica. E aí o YouTube, no caso do África Mamba, é um projeto pessoal meu para falar sobre o futebol africano, sobre as histórias das seleções, jogadores e etc. Então esses dois projetos vão se complementando na internet, por exemplo. Fala para mim qual que é a importância de disseminar esse tipo de informação nas redes, né, a partir desses dois canais que você tem, uma vez que essa informação, como eu disse, não é voltada para a imprensa esportiva e seria importante também disseminar essa cultura esportiva africana para as pessoas que tiveram essa mesma curiosidade que você teve, né? Qual que é a importância disso no momento de ascensão racial também? Exatamente. Eu sempre falo que o Brasil ele é, sobretudo, um país extremamente africano, né? Pela história também. Tem, talvez, aí, se eu não me engano, a primeira população negra, assim, em quantidade, fora da África, né? Então, o Brasil é muito África, né? E a gente, eu escolhi produzir sobre isso até para me diferenciar dentro do meu nicho, também para respeitar as minhas raízes pessoais também e também coletivas, né? No Ponta de Lança lá com a Júlia Santos, Marcos Carvalho, César Augusto Chidozi também e tantos outros que já participaram, mas a gente também compreende que a gente precisa construir um imaginário positivo sobre jogadores africanos, sobre seleções africanas, né? Até porque a gente já tem um histórico muito grande, até mesmo de desrespeito da grande imprensa, principalmente quando o assunto são seleções africanas, são jogadores africanos. Então o que a gente faz é, entre aspas, apenas analisar as seleções africanas como elas merecem, sabe? Romper com esse estigma ocidental que coloca jogadores africanos apenas como jogadores físicos, como se não tivessem inteligência, como se não tivessem também emoções. E, na verdade, tanto no Ponta de Lança e tanto no África Mamba, onde eu analiso muitas seleções africanas no YouTube, eu simplesmente trato as seleções africanas como qualquer outra seleção deveria ser tratada, o que infelizmente não é uma realidade, principalmente na grande imprensa. Então o que a gente traz é esse outro lado de tratar as seleções africanas de uma forma humana mesmo, tá? Diferenciando também as seleções africanas, os países africanos, até mesmo para a gente não cair naquela balela de que a África é tudo a mesma coisa, sendo que, né, é um continente com 54 países e 54 escolas de futebol diferentes. Luiz, nessa Copa a gente já tem um destaque, que é a seleção do Marrocos, que surpreendeu muita gente e foi para as quartas de final. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela, mas agora eu queria que você avaliasse o desempenho das outras seleções africanas que participam do Mundial e que também merecem destaque. Perfeito. Até porque a gente tem Senegal, né? Senegal é a atual campeã africana, foi no começo do ano.
caiu nas oitavas de final. Infelizmente, não teve o Sadio Mané, que é o grande craque, não foi para a Copa do Mundo, se lesionou basicamente uma semana antes da Copa do Mundo, mas mesmo assim chegou às oitavas de final, acabou perdendo para a Inglaterra, mas fez uma boa campanha, principalmente com o Aliou Cissé, né, que é um grande técnico do continente africano, que em 2018 era o único técnico negro entre todas as seleções da Copa do Mundo, recebendo o menor salário, inclusive. Chega em 2022, vence a Copa Africana e chega bastante hypado, como dizem os jovens, assim, nessa Copa do Mundo com o Senegal, e fez uma bela campanha. A Tunísia também fez uma boa campanha, vencendo a França na última rodada da fase de grupos, né? França, que é a atual campeã mundial, não passou, infelizmente, mas ficou muito perto, assim, da mesma forma com Gana, também, né, que caiu no grupo com Portugal, acabou perdendo por um detalhe ali contra Portugal, venceu a Coreia do Sul na fase de grupos, que é a seleção que o Brasil venceu agora nas oitavas também, e acabou perdendo depois para Gana, mas foi até a última rodada também com chance de se classificar, né. Camarões, a mesma coisa, foi até a última rodada, venceu o Brasil, a primeira seleção africana na história da Copa do Mundo a vencer a seleção brasileira. Camarões, que tem como referência muito grande o Brasil, a escola de futebol brasileira, também. E o Marrocos, cara, o Marrocos a gente, né, vai falar bastante ainda, mas talvez não, é a grande surpresa dessa Copa do Mundo. Possivelmente estou esquecendo de alguma seleção, porque são 5 seleções aqui, estou esquecendo de alguma, mas se vocês lembrarem, me avisem que a gente vai analisando. Ô Luiz, falando ainda de Marrocos joga no próximo sábado contra Portugal. Muita gente tem falado que é uma zebra, mas quem acompanha de perto o futebol africano sabe que não é bem assim. Eu gostaria que você mencionasse agora quais os pontos fortes da seleção do Marrocos e qual que é o peso político desse bom desempenho de um país africano. Perfeito. Marrocos, ele não é uma surpresa de fato, né? Eu tenho falado muito no Africa Mamba, lá no canal do YouTube, sobre isso, como é um projeto que tem talvez ali a sua geração, um momento técnico melhor, assim. Tem grandes craques do futebol europeu, como o Ziyech, o Bondo no Sevilha também, tem o Aguerd no West Ham, na Premier League, tem o Hakimi, um dos melhores laterais direitos do mundo, é marroquino, tá na seleção marroquina, joga no Paris Saint-Germain e etc. Então, essa campanha, ela é histórica para o Marrocos, que nunca tinha chegado nas quartas de final de uma Copa do Mundo, né? É apenas a quarta seleção africana a chegar na história das Copas, nas quartas de final de uma Copa. E o peso político é muito grande, né? Principalmente percebendo como Marrocos e filhos de imigrantes marroquinos e marroquinos que nasceram no continente estão espalhados pelo mundo inteiro, inclusive Portugal, Bélgica, França. Então, a vitória de Marrocos, essa campanha, não é uma zebra porque tem um bom trabalho, tá? Estava sendo já muito bem construído antes dessa Copa do Mundo, mas tem um peso simbólico que coloca para muitas pessoas que estão assistindo a Copa do Mundo, mesmo aquelas que só assistem de 4 em 4 anos, um imaginário positivo sobre o futebol africano. Eu acho que talvez essa seja a principal mensagem, né? Primeiro, tratar o futebol africano de uma forma positiva e ver que as escolas africanas estão melhorando, né? E também perceber que, de fato, o Marrocos não é uma zebra, né? Até porque o Marrocos é uma seleção repleta de jogadores que jogam em grandes clubes europeus, então eu acredito que possa colocar como surpresa, mas tratar como zebra, aí eu já discordo, porque é uma seleção que tem jogadores conhecidos. Luiz, muitos jogadores da seleção marroquina são filhos de marroquinos que migraram para a Europa. Qual que é o simbolismo desse retorno ao país de origem? É grandioso, né? A gente tem o Hakimi, que talvez seja uma das grandes estrelas dessa seleção, nasceu na Espanha, por exemplo, né? Teve o último jogo contra a Espanha, foi um embate político também, por ter muitos filhos de marroquinos vivendo na Espanha, por ter uma questão política, geopolítica ali em Ceuta, Melilla, que são 2 enclaves espanhóis, né? Que tem muito uma questão de imigração, de repressão também da polícia nesses lugares com imigrantes marroquinos e africanos no geral também. Então, por exemplo, a vitória contra a Espanha foi muito importante para esses filhos de imigrantes ou imigrantes marroquinos que vivem na Espanha e que muitas vezes são desrespeitados através da sua identidade, não conseguem um emprego por ser imigrante. Então, assim, tu vê a seleção marroquina vencer a Espanha, um país onde, por exemplo, tu está vivendo ali e vivendo todas as complexidades, tem um simbolismo muito grande, sabe, para esses filhos da diáspora, assim. Então, isso também demonstra para todo mundo que política e futebol estão sempre conectados. É impossível falar de futebol africano sem falar de história, sem falar de política. Então, Espanha e Marrocos, o último jogo, representou muito essa questão de política e futebol, por exemplo.
É isso aí, Luiz. Eu agradeço a sua participação aqui no Central do Brasil, viu? Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço e é uma honra. Podem me convidar sempre e Marrocos vai passar para a semifinal aí, podem apostar. Bom, então eu conversei com o Luiz Fernando, idealizador do canal África Mamba no YouTube e do podcast Ponta de Lança. Para conhecer mais, basta correr lá no YouTube e também no podcast. Bom, o programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Aproveito para te lembrar que também dá para assistir ao programa no YouTube da TVT e do Brasil de Fato. É possível acompanhar a nossa transmissão ao vivo e ainda conferir programas passados. Fique à vontade para se inscrever no canal, curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Se quiser falar direto com a nossa produção, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Amanhã tem Jogo da Seleção ao meio-dia, então não vamos ter Central do Brasil. O programa volta na segunda-feira, no mesmo horário. Eu te espero. Bom final de semana e bom jogo para nós. Até lá. Tchau.